Fala pessoal, tudo bem? Chegando aqui mais uma vez para trazer um convidado para vocês e desta vez estamos com o Eduardo Fernandes, diretor adjunto da base do Grêmio, né, que gentilmente está participando com a gente aqui hoje. Um agradecimento já especial ao Rodrigo Faturi, da assessoria de imprensa do Grêmio, que nos oportuniza este bate-papo. Tudo bem, Eduardo? Um prazer te receber aqui. Como vai o amigo? Boa tarde, Diogo. Boa tarde a torcida gremista. É um prazer estar aqui para falar sobre a categoria de base, falar sobre o nosso Grêmio. Maravilha. Eduardo, acho que não tem como a gente começar esse papo sem falar sobre o novo CT da base do Grêmio, né? É um CT estonteante, eu diria, né, aos olhos assim, e tem uma magnitude interessantíssima. Eu acho que isso vai fazer com que o futuro do Grêmio seja ainda mais promissor nesse quesito, não é mesmo? Não, sem dúvida, Diogo. A obra do CT que a gente está entregando agora, ela é de primeiro mundo, ela é extremamente funcional, ela é extremamente bonita, né? Na minha ótica é evidente, né? Ela é extremamente bonita, extremamente funcional, que é o mais importante, né? Ela te dá muito conforto aos atletas, muita capacidade também dos nossos profissionais implementarem novas atividades e novas formas de treinamento, te dá mais tempo de treinamento. A gente perdia muito tempo com deslocamentos de ônibus ao alojamento, escola, alojamento, né? Hoje a gente está ali, então os meninos podem dormir mais, podem descansar mais. Isso permite com que a gente, de repente, aumente um pouco a carga de treinamento, porque eles têm mais tempo para descansar. Então, são muitas situações que vão ajudar. Hoje de manhã eu estava lá, conversando com a nutricionista, né? E a gente, olha que legal que ficou, né? Aquela coisa toda que a gente fica conversando, a gente ainda está meio emocionado, né? E a gente dizendo assim, não, só a cozinha do refeitório novo é o tamanho do salão onde a gente fazia alimentação no outro. Só para Bah, entender a dimensão da obra, né? Fora, claro, né? Esses dias me perguntaram numa live que eu estava fazendo qual era a diferença em termos dos equipamentos, né? Eu digo, não, cara, é como se a gente estivesse num hotelzinho chumbrega de beira de estrada, que a gente se obriga a dormir, às vezes, numa viagem, e agora a gente está num hotel 5 estrelas, né? Então, essa é a diferença e essa é a mudança de patamar que a gente fala no Grêmio hoje em dia. efetivamente, isso aí envolve, isso pode mudar o quê na formação do atleta? E aí eu não falo só desportivamente, né, para dentro do campo, mas também para a formação da pessoa, né, do homem que vai jogar ou da menina que possa ser formada também. Não, é, todo mundo que vive num conforto, né, melhor, vive de forma mais confortável, ele acaba desenvolvendo todas as suas habilidades de uma melhor forma. Então, e esse desenvolvimento não só em nível técnico, em nível psicológico também. Então, a sensação de tu ter ali divertimento, que a gente tem 2 salas de jogos, 3 até, né, para a molecada. A gente tem um lugar só para games, né? A gente tem aula, a gente tem uma sala lá, um auditório que a gente vai fazer aula de inglês para eles, aula de espanhol. A gente está montando isso aí ainda. Então, o desenvolvimento deles vai ser melhor, sem dúvida. E tecnicamente, como eu digo, vai ter mais tempo de treino, vai ter melhor condição de descanso. Então, tecnicamente também a gente vai agregar algum valor. Fora o fato de tu conseguir captar mais atletas de bom nível, por ter uma estrutura que chame a atenção deles, né? Às vezes tem um menino de 15, 16 anos lá que está no Mato Grosso e o pai e a mãe, não, vou largar lá, que lá não é muito legal. Agora, não, vou largar no hotel 5 estrelas, meu filho. É diferente, o empresário olha e diz, não, vai para lá que lá tu vai estar bem, em poucos lugares tu vai estar melhor. Lá o Grêmio ainda usa, lá o Grêmio bota para jogar grandes competições, excursões da América do Sul. Então, vai dar uma, uma crescida também na vontade do pessoal vir jogar no Grêmio. Sabe que, observando assim, né, você falando sobre isso, me fez gerar a pergunta sobre trazer um jogador da escolinha e captar um jogador num outro clube, numa base de um outro clube. Rapidamente, assim, sem eu ter que pensar muito, eu me lembro do Luan,
captado no Tanabe, do Everton no Fortaleza, do PP no Foz do Iguaçu, e eu poderia citar outros vários, que eu talvez me lembre aqui sem ter que pensar muito. Esse é o estilo do Grêmio, captar bons jogadores e agora ter opção para esse jogador, ou seja, ó, eu tenho aqui um hotel 5 estrelas para te treinar, para tu te formar, do que propriamente captar numa escolinha, que talvez seja bem mais difícil, né, do que propriamente um atleta captado em um outro clube? Não, a forma de captação vai seguir nos dois modelos. A gente vai seguir encontrando Luans, Wandersons, Evertons, né? A gente vai seguir trazendo gente da escola. A nossa escola cada vez mais também está buscando atletas de fora também. Então a gente está conseguindo captar cada vez atletas promissores mais jovens, que permite com que a gente na sub-14 a gente traga muito pouca gente de fora na sub-14, na sub-15. 95% é da escola. Então, a escola faz um grande trabalho também, né, que fornece para a base atletas de excelente nível. E, se eu não me engano, na categoria 17, o ano passado, 70% eram da escola, eram oriundos da escola. Isso é uma coisa bem assim, não eram gaúchos. Entendeu? Então, a gente está captando cada vez mais cedo no Grêmio e a gente está conseguindo captar de uma forma assertiva que eles estão chegando. Porque às vezes quando captam um atleta muito novo, 9, 10, 11, 12 anos, chega no 17 ele não vira, né? E esses atletas que a gente está captando estão virando. Então isso é uma coisa que nos dá bastante orgulho também. Pois é. Tem um detalhe que você falou antes ali sobre ser uma molecada, né, Eduardo? E isso a gente não pode esquecer, né? São meninos ainda, né? Às vezes 16, 17 anos, 18, 19, né? Chegar no principal com 19 anos ainda é um menino, né? Não dá para esquecer isso. Como é que se trabalha o fato de que ele ainda é um menino, mas também ele já está galgando um objetivo profissional? E eu não estou dizendo de jogar no profissional, mas o objetivo profissional mesmo. Olha, minha profissão é jogador de futebol. Aos 15, aos 16 anos, eu já sou jogador de futebol, independente de não estar no profissional hoje. Como é que se trabalha isso com um jogador? Isso aí se trabalha ao longo dos anos, né? O atleta chega ali, ele já tem o treinamento, um treinamento, não digo profissional, mas assim, com muito profissionalismo, né? E a gente já vai incutindo essa cultura no atleta que ele tem que ser responsável, que ali ninguém é babá dele, que ele tem que crescer como homem também, e a cada ano que passa, as suas responsabilidades vão sendo maiores, né? Se ele quer chegar no profissional, ele precisa ter essa responsabilidade, que ninguém vai ficar cuidando dele full time para ele chegar lá e só treinar, ele tem que fazer a parte dele também. Então, isso aí a gente trabalha muito o lado psicológico do atleta, não só com o pessoal dos executivos, assim, diretoria, mas, assim, a gente tem psicólogo, psicossocial, então a gente tem toda essa base, assim, para conversar com os meninos, para fazer o acompanhamento, fazer o contato com os pais, se tem algum problema. Então, e assim, e a própria família já, normalmente, já coloca muito essa pressão no menino, né? Isso é uma parte que a gente tem que tomar cuidado também. Então, quando a família, a gente sente que a família está botando muita pressão, a gente entra em contato com a família, conversa com a família, ó, o menino daqui a pouco ele não vai render bem porque vocês estão fazendo assim, assim. Vamos pegar leve com ele, deixa ele jogar a bola dele. Então, esse trabalho que é de formiguinha, ele é muito importante para o atleta se desenvolver também psicologicamente, entendeu? E se preocupar só em jogar bola e se divertir e crescer tecnicamente daí. Sobre essa questão da pressão, me veio uma frase que base não se ganha títulos, se forma, né, jogadores. Muita gente fala isso, né? Não é na base que se ganha, na base se forma. Mas o jogador, e aí ele tem 14, 15 anos, ou o Eduardo ali, né, na pelada dele lá com os amigos, o Diogo jogando com alguém, eu quero ganhar, eu quero sair de lá vitorioso. Se vai ser, né, 7-5, 7-6 no futebol da pelada, não importa, eu quero ganhar. Como é que tu coloca na cabeça de um menino que ele tem que se formar antes de ganhar? Que ganhar talvez não seja tão importante do que criar uma casca para chegar lá na frente um jogador. Bom, na minha ótica, são duas situações distintas. Uma coisa é a filosofia do clube, né, de ter preponderância em formar.
ao invés de se preocupar em ganhar. Isso não significa que a gente não queira ganhar. A gente entra em todas as competições para ganhar. Mas o que a gente tenta colocar para as comissões técnicas, principalmente, né, a gente não fala isso, a gente não entra nesse mérito com a gurizada. A gurizada dentro do vestiário é aqui, ó, vamos ganhar, vamos pro pau e vamos ganhar. E aqui é Grêmio, tem que sair com 3 pontos, tem que sair com a vitória. A gente não entra nesse mérito com eles. Para eles, eles querem que eles têm que ganhar. Eles são obrigados a ganhar. O Grêmio espera que eles ganhem. O que a gente trabalha muito é a comissão técnica, para que a comissão técnica opte, ao invés de pegar e botar lá, jogar uma final da Copa São Paulo, vamos jogar com 4 volantes e 2 meias sem atacante, porque nós não queremos perder, vamos para os pênaltis. Não. Eu prefiro jogar com 2 volantes, 2 meias, 3 atacantes, sei lá, para formar esses jogadores. Porque daí, nesse momento, a vitória ela só é legal se for formando. Então, a gente quer ganhar e luta por ganhar, mas luta para ganhar formando. A formação ela é preponderante, mas a vitória a gente busca sempre também. Então, é mais na comissão técnica que é essa conversa, né? O jogador não... Dentro do vestiário, a história é ganhar. Entendeu? Mas eu não posso, daqui a pouco, a vida inteira, começar a fazer time. Se eu quiser fazer um time para ir à final da Copa São Paulo todo ano, a gente faz. A gente bota todo mundo sub-20 o sub-20, a gente bota lá 3 volantes, os laterais que não sobem muito, a gente não toma gol, treina um monte de pênalti e vai à final da Copa São Paulo. Mas o Grêmio jogou a final da Copa São Paulo esse ano com 2 meias. Qual é o time que joga com 2 meias na sub-20? Ninguém. Então, é essa filosofia de futebol. E mesmo assim, a gente foi à final da Copa São Paulo. Então, por isso que a gente fica muito feliz, até mesmo perdendo, mas a gente sabe que, olha, o time da Copa São Paulo, dos 2 últimos anos, é líder do Gauchão. As 2 últimas Copas São Paulo, juntando os 2, o time é líder do Gauchão. Porque eles foram formados para fazer gol, para jogar, e não para se defender, para ganhar um título nessa condição. Né? E mesmo assim, a gente ganhou título nesse meio do caminho. A gente ganhou a Copa Santiago, a gente ganhou a Copa RS, a gente ganhou a FIPAN, a gente ganhou vários títulos nesse meio do caminho. Ganhamos um torneio da Colômbia com o Sub-17, tinham 130 times, que é quase uma Copa São Paulo da Colômbia lá, que pega todos os times daquela região. Ganhamos também uma Copa em Recife, uma Sub-16. Então, a gente fez algumas competições importantes e com resultado, mesmo tendo essa filosofia. Né? E outra situação que a gente pede para as comissões é os jogadores têm que jogar. Então, não me adianta tu ter um time de 11, que tu tem um grupo de 25, se tu botar só 11, eu só vi 11 jogar. E os outros 14, o que eu vou fazer? Vou ter que dispensar depois, que eu não vi jogar. Então, eles têm que tentar dar uma rotatividade no grupo também, para nem que seja nos amistosos. Os amistosos eles têm que jogar. Na competição, tu quer botar o titular e os 11 de sempre, beleza, mas no amistoso eu quero ver os outros. E aí a gente faz uma excursão e ele bota os outros a jogar. Entendi. Para eu poder observar, eu tenho 140 atletas, eu quero observar 140 e não 60. E tem Isso como que é observar? muito importante entender. Tem como observar 140? Não, 140 é o total, né? Às Tá. vezes, tipo, tem quem está no departamento médico, quem está na fisioterapia, quem está com um problema aqui e ali, às vezes a gente não consegue. Mas a ideia é observar dentro de 140 o maior número possível dentro da temporada, né? O ano passado, com a pandemia, a gente olhou 2 categorias, bem dizer, né? Não deu? Esse ano até agora, a 14 não voltou ainda, a sub-20 está parada. Entendeu? Então, talvez não dê para a gente olhar tanta gente, né? A gente não conseguiu fazer testes no ano passado, então é mais difícil. Mas no ano normal, a gente consegue olhar tranquilamente mais de 100 atletas. O quanto que essa situação da pandemia e dessa parada, né, dos times que não estão podendo jogar, o 14, né, entre outros, pode atrapalhar, não na formação só desses jogadores específicos que não estão jogando, mas na formação de jogadores para o futuro, né, 2023, 24, 25, né, e aí eu falo especificamente do Grêmio, mas pode, quem sabe, afetar vários clubes também no Brasil. Eu prevejo que vai chegar um momento que vai ter essa lacuna de 2 temporadas praticamente perdidas, vai fazer essa diferença. A gente vai ter menos jogadores naquelas 2 gerações. Talvez com um volume maior nas outras gerações, o profissional não sinta essa diferença. Mas pode escrever que a geração 2007, 2006, lá na frente no profissional, a gente vai ver um número menor de atletas dessas gerações. É uma perda Tomara que não, né? significativa, né? Tomara que não, mas a minha expectativa é essa. Pois é. Eduardo, deixa eu te fazer uma pergunta que é a seguinte.
o torcedor do Grêmio e de outros clubes do Brasil, ele quer que a base resolva o problema. Ah, não dá para contratar? Bota o menino ali então. Não, porque eu vi o menino jogar ali no sub-20, no sub-19. Pô, esse aqui, meu Deus do céu, esse aqui é ótimo. Como é que faz também para o jogador não receber isso a ponto de ele achar, pô, mas olha aí, todo mundo tá me vendo jogar e tal, o que que tá acontecendo? Não, eu tô no sub-18 e não consigo chegar no sub-19, não consigo chegar no sub-20, né? Porque tem isso, né? Hoje em dia a gente vê a base como não via antigamente, né? Tá, tem transmissão no Maicujo toda hora, tem transmissão da federação toda hora. O jogador do sub-15 eu conheço, o torcedor conhece, todo mundo conhece. É difícil isso também, né? Sim, é difícil, né? Mas a gente cria uma cultura ali dentro, né? Que já é de anos, que é a questão da fila que a gente chama, né? Então, o atleta sub-15, sub-16, ele já fica olhando as categorias mais velhas e já fica olhando, não, eu sou volante, daí na 17 tem o volante Joãozinho, na 19 tem o fulano, na 20 tem o Beltrano. Então, ele já ficou imaginando que ele está na fila ali e ele vai ter que treinar para tentar furar essa fila em algum momento. Então, os atletas já entendem bem essa relação. Em algum momento, quando chega mais perto do sub-20 e transição, isso aí começa a se acomodar. As melancias começam a se acomodar no caminhão, né? Uhum. E aí tu começa a ver um Pedro Lucas passando e assim por diante. Perfeito. Então, isso aí é tranquilo. O mais difícil é eles chegarem dentro do profissional lá e suportarem a pressão e entrar com naturalidade de jogar e desenvolver o futebol que eles sabem, que a gente sabe que eles têm a competência deles. Com certeza. Ô, Eduardo, tô vendo esses dias, eu tava vendo esses dias o jogo do Grêmio contra o São José, foi segunda-feira, né? E tava, né, analisando algumas coisas e o narrador o narrador não, o comentarista do jogo, ele disse o seguinte: olha o jeito que o Darlan pisa na bola quando ele recebe. Dá aquela pisadinha e toca pro lado. Ah, o Arthur fazia isso também. Ah, o Matheus Henrique também faz isso. Por quê? Porque o Maicon chegou um dia e também faz isso. Onde é que eu quero chegar? Quando a gente pega um jogador como o Maicon, por exemplo, qual é o tamanho que um jogador desse perfil, eu não falo só do Maicon especificamente, né? Falo de todos, tem lá embaixo, lá na base, lá no Darlan que vai surgir, lá no Arthur que vai surgir, lá no Matheus Henrique. Qual é o peso que ele tem? Ele olha o cara lá no profissional e diz: olha, esse cara eu tenho que fazer o que ele faz, ou do jeito que ele faz. Tem isso? Ah, toda gurizada na base lá tem o seu ídolo, né? E quem disser que não tenta imitar o seu ídolo na sua posição ali, né? Por exemplo, o Darlan estava na base, olhava, o Matheus Henrique olhava, tinha o Maicon lá, né? Fazendo aquilo ali daquele jeito, entendeu? Mas e eles, alguma coisa eles tentam pegar. E o Maicon mesmo é um, até onde a gente sabe, que conversa muito com a gurizada quando a gurizada chega. Então eles tentam pegar alguma coisa, né? Mas não só em relação ao Maicon, em relação Sim, sim. a pessoa da sua posição, né? Então, é claro que eles tentam fazer, não é uma coisa que se estimula muito, sim, mas muitos também têm por característica, né? Por exemplo, tem um volante agora que está ali, que está no banco, tem entrado, que é o Bitelo, ele veio do futsal como o Maicon. Ele vai pisar na bola sem pensar no Maicon, entendeu? Então, é muita característica do atleta também. Tem jogador que, o Lucas Araújo é um que não faz isso aí, e é volante, viu o Maicon também. Então, é muito da característica do jogador. Mas é claro que eles olham ali, entendeu? O jeito que a gente, se tu olhar, tem o jeito que o Cebolinha cortava para dentro e batia, o jeito que o PP corta para dentro e bate, o jeito que o Ferreira corta para dentro e bate, pode ver que parece uma escola. Isso aí, eles começam a olhar, né? Tá dentro do contexto deles, né? No treinamento se estimula a fazer, ó, viu como é que o Cebola faz? Vai, corta para dentro e bate assim. O Jean-Pierre, muitas vezes, quando ele está perto da área também, ele bate do mesmo jeito. Então, isso aí, claro, isso aí eles têm essa, como é que eu vou olhar a palavra melhor para usar nesse momento, essa influência Uhum. dos profissionais, eles começam a olhar, começa a dar certo, eles começam a treinar e a gente daí estimula porque dá certo também, né? A gente sabe que é bom, né? Claro, Mas nesse sentido mais. claro. Aí tu tocou num ponto que me chama a atenção. Linha de produção. PP, Everton Ferreira, Arthur, Matheus Henrique, Darlan, jogadores que são quase que da mesma característica. A gente está em vídeo aqui, então vou usar as aspas, quase da mesma característica.
Isso é uma coisa que a base tem por característica. Olha, eu formei um grande jogador nessa característica, vou procurar outros parecidos. Ou não, é pura coincidência? Eu entendo que seja os dois. A gente busca essas características, né? Não é à toa que esses jogadores estão aí, esses atletas estão estourando, tá? É porque a gente busca esse tipo de categoria de característica, mas a gente busca também outras características. Porque assim como hoje está o Renato jogando nesse esquema, daqui a pouco está o João da Silva de treinador, quer jogar com 5 volantes brucutu, eu tenho que ter o volante brucutu para ele jogar. Eu tenho que ter, a minha fábrica tem que dar o produto que o profissional quer consumir. Então, a gente procura diversificar as características dos atletas. Eu procuro ter um centroavante que seja mais centroavante fincado, um outro centroavante que tenha mobilidade, se desloque para os lados, os volantes, um que seja mais o número 5, que mais bata, um que seja box to box, o outro que faz a dinâmica do jogo, que nem Arthur, que nem Matheus Henrique. Então, a gente tenta ter de tudo lá. Claro que ter todas as posições, ter todas as variáveis não é possível em todas as gerações. Mas é o nosso foco, a gente tenta, é isso aí, né? Perfeito. Eduardo, para a gente começar a encaminhar e eu também não tomar muito mais do teu tempo, uma dúvida que me surgiu foi quando o presidente Romildo uma vez deu uma entrevista, não vou me lembrar que ano que foi, tá? Mas ele disse, olha, o meu objetivo um dia é que o profissional tenha 60% de jogadores da base. E aí, quando ele falou isso, todo mundo pensou, meu Deus, como assim 60% de jogadores da base? É praticamente impossível. Tem como formar tanta gente assim? Em percentual, se a gente pega um elenco de 30, eu sou péssimo em matemática, mas pega um elenco de 30, 60% dá 17, 18 jogadores, 20, quem sabe. Tem como formar tanta gente assim? É difícil, né? É difícil num elenco grande a gente ter tanto percentual de jogadores da base, né? Mas uma situação que chamou atenção esses dias, a gente foi jogar um jogo desse do Gauchão, não me lembro contra quem agora, qual era o jogo, se era contra o Aimoré. A gente tinha 10 oriundos da base, né? Num time de 11. Né? Mas, claro, é uma situação completamente atípica. Os profissionais estavam numa folga, né? Depois de uma temporada extensa. Então, claro que acaba sendo um pouquinho diferente, né? Mas eu acho que num volume normal, ter 40, 50 já é excelente. Né? Até porque dificilmente um treinador, qualquer que seja, não é o Renato, não é o Cuca, não é o Tite, não é qualquer um, dificilmente vai botar 70% de gurizada para jogar, né? Porque vai ficar um time e não vai ficar um time equilibrado também. Na minha ótica, o que dá consistência para um time é exatamente a mescla, é o equilíbrio. E aí tu ter o cascudo de 30 e poucos, tu ter o atleta no auge da forma... A gente considera que o auge do desempenho físico de um atleta seja entre 24 e 29, né? Então tu tem que ter atleta desse perfil. E aí, claro, botar os jovens também. 21, 22, 18, 19, 17, o que seja. Então tem que ter de tudo. E aí acaba não tendo como a gente botar só gurizada para fazer um equilíbrio. Então eu acho que o equilíbrio que é a chave do sucesso nesse caso. Perfeito. E para vocês na base, aí para a gente encerrar, qual é a idade máxima para estourar? Ou não tem isso? Ou tem uma idade máxima? Não, a base vai até os 20 anos, né? Tá. Então, estourou 20 anos, eu tenho que liberar o atleta para transição ou o clube vai liberar o atleta para o mercado. Das duas, uma. Não tem como ficar na base com um atleta de 21 anos, né? E aí, só que, claro, tem atleta que com 18 já está no profissional, tem atleta que com 19, tem atleta que com 18, 19 está lesionado. O Ferreira foi um que se atrasou muito porque teve lesões. Ele com 22, 23, ele começou a despontar. Então, a ideia da transição é também não perder esse tipo de atleta. Então, não tem, não tem um modelo específico. Tem atletas que vão desenvolver a parte física mais cedo, outras mais tarde. A maturação não é a mesma. Então, a gente tem que ter muito cuidado e conhecer o histórico do atleta, conhecer o biotipo do atleta. A gente faz todos os testes para entender isso também. E aí a gente vai ter condições de ser o máximo assertivo possível. Ninguém é 100% assertivo, mas a gente tenta, com essa parte científica do trabalho, ser o mais assertivo possível nesse momento. Para eu não esquecer, senão eu vou me cobrar depois,
Depois do jogo na entrevista no jogo contra o Aimoré, o Renato disse: olha, eu trouxe o Marcelo Oliveira para ser meu auxiliar, porque ele está sempre Contra lá o na base. esportivo. Esportivo, perfeito, contra o esportivo. Eu trouxe ele para ser meu auxiliar porque ele está sempre lá na base. Como é que é esse trabalho de um dirigente que está lá na base e também está no profissional? Qual é a importância do Marcelo Oliveira para vocês hoje aí na base? O Marcelo faz um grande trabalho, que ele faz exatamente. Às vezes ele não está lá fisicamente, mas ele está lá buscando informações. Ó, quem é que treinou bem, quem não treinou bem, como é que está o fulano, como é que está o Beltrano, né? E aí ele é a pessoa que centraliza essas informações, né? Quando ele pode, ele vai, né? Quando ele tem muita viagem, acaba não podendo ir, né? E os treinos estão ocorrendo igual. Mas muitas vezes a importância dele é essa: centralizar as informações de base, transição, profissional e passar para a comissão técnica a melhor informação possível para que eles possam sair usando os guris de forma mais rápida. Então, assim, ele é uma pessoa que se relaciona bem, tem um bom trânsito no clube, e isso aí facilita muito o nosso trabalho. Com certeza. Eduardo, um grande abraço, um prazer bater esse papo contigo e que a gente tenha também outras oportunidades para estar aqui batendo papo, falando sobre a base do Grêmio, sobre a linha de produção de grandes atletas, né, que está despontando no Brasil todo e, né, se fala muito hoje da base do Grêmio, coisa que há pouco tempo aí, coisa de 5 anos talvez, se falasse também muito bem por nomes específicos, mas hoje já se fala pela grande formação, por um CT maravilhoso e por um trabalho magnífico que vocês estão fazendo. Então, eu agradeço a oportunidade, Diogo, de falar para a torcida gremista, falar para ti. Quando estou à disposição, quando precisarem, só chamar, né? Uma boa noite e um abraço aí. Até mais.